Segunda-feira, dia de live aqui na 21. Hoje eu e Bianca vamos falar sobre os perfis de comunicação. Um tema que a gente adora falar e que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil para melhorar a sua capacidade comunicativa, para melhorar a sua conexão com o outro, para entender o perfil do outro e conseguir se conectar com aquela pessoa de acordo com o perfil daquela pessoa. Vamos esperar aqui a Bianca entrar. A internet tá boa, vai me dando joinha aí se estiver tudo ok. Qualquer coisa é só falar aqui que a gente dá um jeito nessa internet. Bianca já entrou, tá pedindo aqui pra entrar, deixa eu só aceitar. Aí. Enquanto ela vai entrando... Aí, deu certo. E aí, Olá, Bianca? tudo Tudo bom, bem? Isabela? Tudo jóia? Tô aqui Boa noite para introduzindo todo pro mundo. pessoal. Isso mesmo, boa noite, todo mundo. Muito bom ter todo mundo aqui com a gente. E hoje, então, eu já tinha até falado, mas eu vou falar de novo, que nós vamos falar dos perfis de comunicação. O que são esses perfis de comunicação, afinal de contas? É um estilo de comunicação predominante que cada um tem. Não quer dizer que você é um em 100% do tempo. Isso vai variar de acordo com o contexto também. Mas vocês vão ver que à medida que nós formos falando, isso vai ficar muito claro que você tem um perfil predominante. E diante da descoberta desse perfil predominante, você vai entender como você se comunica, como você gosta de receber informações e o mais importante, sabendo como você gosta de receber informação e como os outros perfis gostam de receber as informações, é muito fácil ter uma ampliação da capacidade comunicativa. Porque o que faz uma boa comunicação hoje é conexão, né? Então, como que eu consigo me conectar? Como que eu consigo passar a mensagem de uma maneira efetiva? Que eu me destinei a passar aquela mensagem, como que eu vou conseguir passar aquela mensagem da maneira que eu quero? Então, são 4 perfis que nós vamos trazer aqui hoje. O analítico, o pragmático, o afável e o expressivo. Esses perfis se diferenciam basicamente por 4 características, que são razão, emoção, objetividade ou pouca objetividade. São pessoas mais detalhistas. Alguns perfis, então, são mais detalhistas e mais emocionais, outros mais objetivos e mais emocionais. Então, eles vão se diferenciar com base nesses critérios. A Bianca vai começar falando, então, do perfil analítico. Fala pra gente, Bianca, quem é essa pessoa? Oi, Bela, você já introduziu muito bem o conteúdo, né? Já deu uma explanada geral do que a gente vai falar. O perfil analítico, como que ele se comporta na comunicação? O perfil analítico de comunicação, ele se relaciona a pessoas que gostam de informações com mais dados, com fatos, são pessoas minuciosas na hora de descrever uma informação, de dar uma notícia, de contar um caso. Elas vão desde a origem lá da informação, passam por todos os pormenores até chegarem no resultado. Voltando nisso que a Bela falou, que se diferencia pela emoção, razão, mais ou menos assertivo. Como que o perfil analítico se comporta? Em relação à razão e emoção, as pessoas que têm esse tipo de perfil são mais voltadas para a razão. Então, eles se comunicam com base nisso, são mais racionais do que outros perfis, que tendem a ser mais emocionais, por exemplo. E com relação à assertividade, o analítico, por ele ser muito detalhista na explicação, na comunicação dele, ele deixa a desejar um pouco na assertividade, porque ele preocupa muito com o processo, com o procedimento. Então, ele é menos objetivo, menos assertivo do que outros perfis. Um bom exemplo que eu sempre dou de perfil analítico é do meu namorado, que ele é analítico na comunicação. Então, ele se comporta assim, se comunica assim. Ele é bem detalhista, gosta de dar todas as informações possíveis. Quando eu vou conversar com ele, eu entendi também o perfil de comunicação dele, eu percebi que não adianta eu ser muito direta ao ponto que eu quero o resultado. Eu preciso explicar para ele o motivo, como que eu cheguei naquele raciocínio, para ele, para fazer mais sentido para ele e ele entender qual que é a mensagem, o que que eu preciso. Sensacional. Tem pessoas do perfil analítico que estão assistindo a live que já se identificaram com, essa sou eu, ou conheço alguém assim. Se manifestem, manda um emoji aí, só pra gente ir sabendo.
À medida que a gente for falando, vão se manifestando aí. Nossa, eu sou super analítico. Nossa, eu sou super pragmático. É legal para a gente definir até o perfil do nosso grupo aqui, de quem está vendo essa live, para a gente ir identificando. É muito interessante. A Elisa está até falando, já estou pensando em quem eu conheço com esse perfil. Vai pensando aí, quem que é aí que você conhece que é analítico? É muito interessante porque você vai entendendo. Gente, é por isso que aquela pessoa precisa de tantos dados e fatos, né? E às vezes outros perfis não entendem muito bem. Aí a Eduardo se manifestou, que é analítico, já assumiu. A Mariana falou que conhece muitos analíticos. A Lili falou que não é nada analítica, realmente. A gente vai falar do perfil da Lili daqui a pouco. E como que o analítico, as pessoas que têm o perfil analítico, como que elas podem ampliar a sua capacidade de comunicação? Porque é um processo de autoconhecimento, né? Eu conhecer como eu me comunico, para eu melhorar a minha comunicação e também conhecer como o outro se comunica, para que eu adeque a minha comunicação para ele. É muito daquilo que a gente costuma falar, né? Que antes existia o jargão assim, o que o outro entende é a responsabilidade dele. Com a ferramenta perfil de comunicação, isso não acontece. O que o outro entende depende sim da forma que eu me manifestei, se eu entendi qual que é o perfil dele, se eu fiz essa adequação. Voltando na ampliação de comunicação do perfil do analítico. Para que ele atinja os objetivos dele e para que ele adeque o perfil dele como pragmático, por exemplo, é necessário que ele seja mais assertivo em alguns momentos. Então, embora ele tenha essa característica de trazer dados e fatos, que é muito positivo, ele vai precisar de, em alguns momentos, direcionar mais a fala dele e mais direto ao ponto para ele ampliar essa capacidade de comunicação. O pragmático que eu acabei de mencionar aqui, que é oposto em relação ao analítico em alguns aspectos, é o que a Bela vai explicar agora. Isso. O que acontece é que você falou do analítico aí. O analítico, quando ele vai ampliar a capacidade comunicativa dele, às vezes ele tem a sensação que ele está falando menos do que ele deveria, né? Porque se ele vai lidar com um pragmático, por exemplo, ele quer falar tantos dados e fatos que às vezes o pragmático não está querendo saber. E se você identifica que, por exemplo, o pragmático é o que eu vou trazer agora, por isso que eu já estou fazendo uma ligação aí. Então, quando eu identifico que a pessoa, eu sou analítica, a pessoa que eu estou conversando é pragmática, eu vou ter que cortar algumas coisas do que eu estou querendo falar, porque talvez para aquela pessoa não é necessária. Por quê? Quem é a pessoa do perfil pragmático? O pragmático é aquela pessoa que tem um senso de urgência. Ele foca nos resultados. É papum. Você vai chegar para ele trazendo... Você não precisa encher de dados e fatos. Ele quer saber, tá, qual vai ser o resultado disso? O que vai ser? O que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou perder com isso? Às vezes, os dados e fatos, para ele, passam despercebidos. E para ele, se a pessoa estiver ali falando dados e fatos, trazendo um monte de informação, ele não está preocupado com esses detalhes. Ele não está preocupado com miudez. Ele quer saber do resultado, né? E é assim que eles recebem a informação. Um analítico, por exemplo, aí tem um monte de gente já se um monte de pragmático é engraçado. Se manifestando. A Lud falou aqui, a Nana falou, a Carlinha falou, super pragmática. Tenho muita dificuldade para ouvir o analítico. É exatamente isso. O pragmático, ele tem dificuldade de ouvir o analítico, porque o analítico, ele se comunica da forma que ele também gosta de receber informação. E aí ele acha que ele está passando a informação da melhor maneira possível. Qual que é o meu objetivo? Convencer um pragmático de alguma coisa, por exemplo. Eu preciso saber, aquela pessoa é pragmática? Então eu vou ser estratégica. Eu vou pegar meu senso analítico, a minha comunicação analítica, vou cortar situações e vou focar naquele resultado que vai ser positivo. Vou mostrar para ele por que esse resultado é positivo. E aí um exemplo, o exemplo que eu pensei em trazer foi a Nana, que é a minha irmã Mariana, aqui da 21, que ela é extremamente pragmática. Chega a ser até engraçado, porque o meu perfil a gente ainda não falou ainda, mas é um perfil bem diferente, assim, porque ela é mais pragmática, ela é mais emoção, mais objetividade. Menos emoção, mais razão. E o meu perfil ele é mais emoção. E aí, quando eu tô desabafando alguma coisa com ela, eu falo, nossa, e às vezes eu mando um texto, né? Assim, eu até sou muito objetiva, mas ela é mais do que eu, porque eu sou muito voltada pra emoção. E ela, tá, o que você vai fazer pra resolver isso? Eu, nossa! Então, às vezes fica parecendo até grosseria e não é. É porque a pessoa tá realmente focando até em um resultado para ajudar a outra pessoa, enfim, para que seja positivo aquilo que ela tá focando, né? E aí, para ampliar a capacidade comunicativa do pragmático, o que a gente tem que fazer? Como a gente falou, o pragmático, então, ele é mais
racional e mais objetivo. Então, ele é extremamente racional e objetivo, né? Como que a gente pode fazer os pragmáticos aí, um monte de gente que está aí falando, a Mariana até se manifestou, para melhorar a capacidade comunicativa? Se eu sou pragmático e tenho que passar uma informação para o analítico, eu vou procurar ter mais paciência, eu vou procurar dar informações menos objetivas, eu vou procurar ser mais prolixo, falar mais, trazer mais dados e fatos, porque muitas vezes aquilo que me convence, que é o resultado, não convence o analítico. Ele precisa entender por que se chegou naquele resultado. E aí, de nada adianta eu, mais uma vez, que capacidade comunicativa que você tem, sendo pragmático, ir conversar com uma pessoa analítica e chegar e falar o resultado, falar aquilo que para você importa. Você não está gerando conexão, você não está se comprometendo, gerando o resultado que você se propôs naquela conversa. Então, é muito interessante. Quem mais? Firmeza, agilidade e foco no resultado. Exatamente. Esse é o pragmático. Essas são as características mais marcantes. Marcantes. Isso. Por outro lado, Bela, o analítico, para se relacionar, se comunicar com o pragmático, um exemplo, suponhamos que eu sou analítica, uma hipótese, e o meu chefe é pragmático, eu preciso convencê-lo de uma decisão, uma sugestão na empresa. Eu vou precisar adequar a minha comunicação para focar no resultado, no objetivo. Porque se eu ficar dando muito pormenor como analítica, talvez ele vai falar, não, vamos encerrar a reunião aqui porque eu tenho mais coisa para fazer. Não vai rolar. Exatamente. O que vai mudar nos dois, os dois são objetivos, né? Então, o que vai mudar nos dois é a quantidade de informações. Os dois são racionais. Os dois são racionais, desculpa, isso, os dois são racionais. Então, o que vai mudar é a quantidade de informações. Os dois são racionais, já é um passo. Agora, quem é mais objetivo e quem é menos objetivo, vamos nos adequar para ter um rapport, para ter uma comunicação eficaz. O próximo, então, Bianca. Pode completar. Antes de passar para o próximo, vou só dar mais um exemplo que envolve os dois perfis, como que eles agem de maneiras diferentes numa mesma situação. Eu pergunto para o analítico qual que é o endereço, como que eu faço para chegar na Praça da Liberdade, por exemplo, para quem é de BH. O analítico, ele vai dar todos os detalhes. Você vai fazer, subir a Afonso Pena, por exemplo, virar à direita, passar no sinal X. Vai ter um poste verde no caminho. Vai ter um poste, vai ter um monumento assim, você vai chegar, a praça é ampla, tem tantos metros quadrados, você chegou na Praça da Liberdade. A mesma informação, quando solicitada para o pragmático, ele tende a falar assim, joga no Waze que ele vai rapidinho te mostrar o caminho e você chega lá. Exato. Então, é um exemplo que fica bem, bem didático. Esse exemplo é ótimo. Adoro. Então, do pessoal que está aí, que são pessoas mais racionais, quem se identificou com cada um? Eu tô vendo que tem muita gente aqui interagindo. No final, a gente vai tirar um tempinho para tirar a dúvida de todo mundo, tá? Pode falar, Bia, eu te interrompi. Já entrando no próximo perfil, né, Isabela? Que... Não vou dar spoiler agora do perfil. Depois eu pergunto se vocês identificaram alguém com esse perfil. São as pessoas que se comunicam, que são os afáveis. Ao contrário do analítico e do pragmático, é um perfil de comunicação mais voltado para a emoção. Mas assim como o analítico, por exemplo, o afável, ele é menos assertivo, porque ele é um perfil de comunicação muito voltado para as pessoas. Então, ele é aquele que fala e está prestando atenção na reação do outro, se ele está concordando, se ele está discordando, se ele está entendendo o que está sendo dito. Ele gosta de conversar muito sobre questões pessoais, é um bom ouvinte. Às vezes, ele é tido como bonzinho, porque até o tom de voz do afável tende a ser diferente do pragmático, que é mais assertivo, por exemplo. Então, ele tende a falar de uma forma mais mansa, mais baixa, com a comunicação que a gente chama de ascendente, que é com sorriso na voz. Então, esse é o afável se comunicando. E aí, como que o afável, ele amplia a sua capacidade comunicativa? Já que, às vezes, ele pode ser tido como bonzinho, não assertivo. Uma demanda muito comum do afável nos treinamentos de comunicação é chegar falando assim, eu quero ser mais assertivo, eu quero passar segurança, credibilidade, firmeza. Porque, tradicionalmente, ele tende a não passa uma sensação de insegurança. Pelo tom de voz, por vários aspectos. Muitas vezes, né, Bia? Muito comum do perfil afável não conseguir falar não, fica dando rodeios. Ah, você vai naquela festa tal dia, vamos combinar? Então, e vai, porque ele acha que vai chatear a pessoa e não responde.
ele precisa se policiar quando ele quer passar essa sensação de firmeza, de segurança, para mudar um pouco esse tom de voz, adequar o tom de voz dele para falar de uma forma mais firme, às vezes com um semblante diferente do que é o natural dele, que é mais sorrindo, com a voz baixinha, para transmitir essa credibilidade e segurança que para o perfil afável tende a ser um desafio maior do que para outros perfis. Quem me conhece... identificando aí, ó. Cadê? Lili, não sou afável. Você é super afável, Lili. Tenho certeza disso. Você é super afável. Aí a Bianca agora vai dar a dica e você vai se identificar com ela, porque... Vai, continua, Bianca. E quem me conhece, quando eu falo sobre perfil de comunicação, é tipo signo, né? Eu falo, Bianca, você é esse. Eu sou muito afável. Eu me comunico, tipo, essa com um sorriso. Tem dificuldade de falar, não. Então, para mim, é um desafio diário construir um posicionamento mais firme quando eu quero. Então, eu sinto que eu realmente coloco a minha expressão de uma forma diferente do que normalmente ela tende a ser. E para ampliar a minha capacidade comunicativa, eu tenho que fazer esse exercício diário. Eu já me preparo antes, penso assim, nesse momento eu preciso transmitir a mensagem de firmeza e segurança. Ok, eu preciso falar dessa forma, me portar assim, ser mais objetiva, porque eu tendo a não ser mais objetiva, ser mais direta, ser mais firme no que eu falo. Mas não é, tem aspectos positivos e negativos, né? Sim. Para gestão de pessoas, né? O perfil sim, como todos. O perfil afável tende a ter facilidade com gestão de pessoas, justamente por essa facilidade de ouvir, pela forma mais serena de falar. Quem mais está no time afável que se identifica com a gente? Vamos ver. Fala aí com a gente. A Lili, ela é afável, assim, vocês têm que conhecer ela. Ela é afável muito forte, assim, igual você. Você também é muito claro que você é afável. Algumas pessoas têm os perfis muito bem delimitados e geralmente elas são assim em qualquer contexto. Outras pessoas, às vezes, que estão passando por um momento de transformação, ou pessoas que se portam diferentes em diferentes ambientes, que conseguem interpretar um papel bem, conseguem ser volátil nisso, né? Consegue ser um perfil em cada contexto. E esse talvez é o melhor comunicador. Porque se eu consigo transitar com todos os perfis, eu consigo me comunicar bem com todo mundo, né? Todas as pessoas. Já pegando o gancho do seu exemplo, Bela, muito importante que você falou, porque o perfil de comunicação, ele pode variar conforme a sua atuação profissional no momento, conforme a fase da vida que você está. Então, eu tendo a ser mais afável. Mas quando eu estou ministrando um treinamento, por exemplo, as pessoas me reconhecem como expressiva, que é um perfil que eu não sou tradicionalmente. E que a Bela vai explicar agora como que é esse perfil de comunicação expressivo. Pois é, o afável, muita gente olha pra mim, Bianca, e não me conhece, é engraçado isso, porque já olha pra mim, nossa, você é afável. Porque eu tô sempre sorrindo, entendeu? Eu tenho uma preocupação muito grande com os outros também. Mas eu vario muito entre o perfil afável e o expressivo. O expressivo é o que eu vou falar agora. O expressivo, assim como o afável, ele é mais emocional, né? Ele é menos razão. Foram os dois primeiros perfis que a gente falou. E ele é mais emocional e mais objetivo. Aí tem mais gente falando que é afável aí. Ele é mais emocional e mais objetivo. Os expressivos são aquelas pessoas que enchem o ambiente, que chega, ele fala mais alto, ele faz uma piada, ele gosta de se relacionar também, porque ele tá mais voltado para a emoção, ele gosta de fazer uma gracinha, de fazer uma piada, conta casos pessoais. Então, ele é bem comunicativo. A Elisa é o exemplo claríssimo de expressivo. Eu também sou muito expressiva, mas eu vario muito entre afável e expressiva, sabe? Dependendo do contexto. Mas tem pessoas... Vaninha falou que é afável e eu concordo. Acho que sou afável. Eu acho que é também. É super afável. E como os expressivos recebem informação, então? Para quem tá aí que se identifica com o expressivo, por enquanto eu e Lili. Elisa, porque tem a Lili e a Lili Elisa. A pessoa expressiva, ela gosta de ser, assim, se ela gosta de ser o centro das atenções, ela gosta de ser, elogiada, né? Ela gosta, nossa, ela gosta de ter espaço para falar, né? E quando você está conversando com ela, ela gosta de que você esteja rindo das coisas que ela está falando. Ela gosta que pareça que ela está sendo interessante. Então, às vezes, você sorri. Porque, às vezes, o pragmático ele não vai ter tempo nem para sorrir, né? E se ele tiver um tempo ali para lidar com aquela
ter um jogo de cintura para lidar com o expressivo, para rir do que ele está falando primeiro, antes de ir direto ao ponto. Então, são fatores que vão ajudar a lidar com o expressivo recebendo informação. E como que aqui, ó, tem que rir das piadas do expressivo. Tem que rir, porque senão ele não vai se comunicar direito, ele vai travar, não vai conseguir passar a informação. É isso aí. E aí, como que o expressivo pode ampliar a capacidade comunicativa dele? E como que ele pode ser mais... atingir o objetivo que ele quer, né? Porque muitas vezes o que acontece com o expressivo é que ele perde o foco. Ele tá tão empolgado ali com as emoções, que ele chega... E ele é muito objetivo, que ele fica raso. Ele é aquela pessoa que ele não consegue aproximar de nada. Ele pula de um assunto para o outro e às vezes tem que ter uma objetividade para chegar num ponto, numa reunião ou uma conversa com o marido, que ele vai saindo, assim, ele pensa em outras coisas. Então, ele tem uma certa facilidade em perder o foco. Então, para isso, das ferramentas que podem ajudar a melhorar essa comunicação é talvez estabelecer metas. Quando o expressivo for conversar com alguém, ele estabelecer, olha, eu preciso falar disso, disso e disso. Enquanto eu não falar disso, não adianta, eu não tenho que ficar... É claro que não tem como mudar o perfil, né? Mas quando você tem foco, facilita muito na comunicação mesmo, né? E aí, se você é expressivo e vai conversar com o analítico, tentar trazer dados, é expressivo e vai conversar com o pragmático, ele também é objetivo, assim como o expressivo. Mas talvez diminuir um pouco no foco emocional, no foco das relações humanas e estabelecer metas daquela conversa. O que eu quero com aquela conversa? E aí, conseguir chegar naquele objetivo, entendeu? É isso. Sim. As pessoas costumam perguntar muito assim, tem um perfil mais recomendado para determinada atividade? Na minha opinião, não. A pessoa que vai se adequar melhor a certa atividade é aquela que consegue transitar por todos os perfis, como você falou, e adequar a sua comunicação para o perfil do outro. Então, como você disse, é expressivo? Vou dar atenção para ele. Não adianta o expressivo estar falando e eu estar aqui mexendo no telefone, tá. Pode ir que eu tô te ouvindo. Não, o expressivo ele precisa que a atenção de fato esteja voltada para ele. Vou conversar com o afável. E aí ser muito direta, não tá de fato importando com o que ele tem para dizer, não vai funcionar, não vai criar o rapport. Não sei se ficou claro quando a gente falou rapport. Rapport é conexão, empatia. Então, quando eu adequo o meu perfil para o perfil do outro, é na hora que eu crio essa conexão. É muito comum acontecer isso assim, eu fui com a cara de fulano. Às vezes porque os perfis de comunicação são semelhantes, então imediatamente o rapport já cria. Mas é possível criar rapport com perfis que são opostos. Exatamente. O analítico com o pragmático, o afável com o expressivo. O que eu vi alguém falando aqui. O que normalmente a gente tem a tendência é amar quem tem o mesmo perfil que a gente e ter ranço de quem não tem. Né? Se eu sou pragmático e vou conversar com o analítico, nossa, que ranço dessa pessoa. E aí que cria que a gente está distante de conexão. O que a gente precisa para ser um bom comunicador? Como eu disse no início, é criar conexão. Independente da sua profissão, independente da atuação que você está, independente de onde você está usando sua comunicação. A conexão, é o que encanta, é o que liga, é o que vai fazer com que as pessoas te entendam, que vai fazer com que você passe a informação que você quer. Então, é isso. Você entender o perfil do outro, entender como ele se comunica e como você se comunica, vai ajudar no rapport, vai ajudar na conexão e eu tenho certeza que vai melhorar em vários âmbitos da sua vida, que foi o que aconteceu comigo e que você falou também na nossa chamada da live que aconteceu com você. Sim. Antes eu não entendi, eu ia conversar com meu pai, por exemplo. Ele queria dar tanto, e eu sou mais expressiva, eu sou mais objetiva, ele queria dar tantos detalhes que eu ficava nervosa. Nossa, hoje eu entendo, eu preciso sentar aqui e entender esses detalhes. Principalmente quando a outra pessoa não tem consciência desses perfis. Porque ela não vai entender isso. Então, eu vou conseguir criar uma conexão com meu pai, entendendo o perfil dele. Isso é sensacional. Isso aconteceu comigo e com meu irmão também. A gente tem perfis bem diferentes. Eu afável e ele pragmático. Então, eu sou menos objetiva, ele mais objetivo, ele voltado para a razão e eu voltada para a emoção. Então, nós somos perfis opostos em vários sentidos. E aí, a nossa comunicação não fluía, porque eu tentava estabelecer com ele a mesma comunicação que eu gostaria que fosse estabelecida comigo, sem entender que o perfil dele era completamente diferente de mim. E aí, conhecendo essa ferramenta, eu falei, gente, ele é pragmático, como que nunca ninguém me contou isso antes?
E o Gabriel, ele é o perfil assim, você foi na faculdade? Aí ele fala, N, eu não fui, e pronto. Não adianta ficar ali insistindo. Eu ficava super mal. Agora, não, tudo bem, a forma dele se comunicar melhorou muito a nossa relação. Então, vale para relação pessoal, para relação profissional, com marido, esposa, namorado. É uma ferramenta de fato. E não existe certo e errado, né, Bela? Nos perfis de Sim, não comunicação. existe certo e errado. Todos têm pontos positivos e negativos, e ainda bem que existem tantos perfis. Porque imagina o tanto sem graça que seria ter um perfil só e todo mundo ser igualzinho. Não, nós somos diferentes, nós somos diversidade. E é isso que deixa esse conceito e essa ferramenta ainda mais legal, né? E uma coisa que eu acho interessante de falar, que acrescenta um pouco no que você falou, é a empatia. O conceito de empatia ele é mais amplo. Não adianta eu olhar para o outro e falar assim, ah, eu vou agir com o outro da maneira que eu gostaria que agisse comigo. Isso é um pouco até egoísta, né? Porque não, às vezes o jeito que você gosta de ser tratado não é o jeito que o outro gosta de ser tratado. Então a empatia é mais entender como o outro gosta de receber informação e como eu vou passar a informação. E aí entra naquela responsabilidade. A responsabilidade de passar a informação é de quem está emitindo a informação, que foi o que você também falou. E isso é interessantíssimo. É uma ferramenta que quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue encaixar ela em vários contextos e mais a gente cresce, mais a gente aprende a lidar com o outro. Então, espero não, vai ajudar todo mundo que está aqui vendo essa live, vai crescer muito e comecem a aplicar para vocês verem o quanto que pode ser enriquecedor. Se deixar, a gente vai linkando aqui esse assunto com vários outros, né? Da empatia, você falou da empatia, me veio a autorresponsabilidade, que a gente teve uma live recentemente sobre accountability, que é justamente isso, eu ser responsável pela minha comunicação, pelo entendimento do outro, e aí envolve uma série de coisas, de empatia também, de chamar a responsabilidade para mim, às vezes aquela frase assim, nossa, mas o outro não entende nada do que eu falo, será que eu estou falando de forma clara, da forma que ele precisa ser entendido, da forma que vai fazer rapport e eu vou fazer conexão com ele? Então, é muito disso. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai deixar esses minutinhos finais aqui para responder. Isso, e nós vamos deixar a live salva aqui também, viu, gente? Se vocês quiserem comentar lá, qual é o seu perfil? Bela. O analítico, o pragmático, o afável, o expressivo. Vai comentando lá que eu tenho certeza que tem pano para manga pra gente falar até. A Vaninha falou que qual que é o perfil da irmã dela. Eu falaria expressiva, mas a gente pode conversar mais sobre esse assunto depois. Então é isso, Bela. E pessoal, obrigada por terem participado com a gente na live, por terem interagido. A gente adora esse tema, então podem continuar a conversa depois aqui com a gente. Chame a gente nas redes sociais. Chegue em casa, quem não estiver em casa ou quem já estiver, pergunte para o outro, entende? Eu vi esse conteúdo, qual que é o seu perfil? Debatam sobre isso. É uma experiência enriquecedora para qualquer relação. E a mensagem para mim que é mais importante deixar clara é isso de não ter perfil certo e errado. É um espectro de várias possibilidades. Tem gente que transita muito bem por todos e que ótimo, que fala, gente, eu não identifico o meu. Talvez você seja de todos os perfis. Então é isso. Um exercício legal de deixar aqui, só para finalizar, analise o perfil das pessoas que você convive, tente entender o perfil delas antes. Você já entendeu o seu? Entenda o seu e entenda o perfil de todo mundo que você convive. Esse é um exercício que a gente deixa aqui nessa live. Ótimo, Bela. Beijo, então pessoal. Boa semana para todo mundo. Um beijo, boa semana e muito obrigada, pessoal.